Pessoal, com vocês, Finha. Oi. Finha, Gente, eu tô tão grande. primeira coisa, muito obrigado por aceitar fazer a entrevista aqui. Eu que agradeço. É um prazer pra mim ter esse grupo seleto de streamers e ter um streamer que eu gosto muito. Eu gosto demais porque a Finha, ela é muito autêntica, tá ligado? E é uma coisa, e eu não tô brincando, a não ser que tu seja uma atriz excelente, shakespeariana. Não. Ao contrário. Eu te acho muito autêntica e sempre que eu assisto, eu sei que eu tô assistindo um criador de conteúdo que tá dando tudo de si ali, sabe? Por isso eu agradeço de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Gente, Convite vamos lá. desse. Porra, obrigado. Rafaela Costa de Souza, Eu. né? Moradora, nascida também em Salvador? Sim, sim. Nascida em Salvador. Nascida, criada e presa aqui. Socorro, alguém me ajuda. É sério. Sério? Não, tudo bem. Não é pra tanto, não. Não é pra tanto. Eu Não. sou de Rio Grande e eu gosto muito da minha cidade. Não, mentira, não gosto. Odeio isso aqui. Vou embora também. Tamo junto. Fifinha, bate aqui. Pá. Fifinha, Ih, perdi. tu é designer e game designer antes de ter uma profissão de streamer, né? Isso. Então as tuas duas outras profissões além da profissão de streamer. Sim, é. Eu costumo dizer que Uma é de formação, a outra... Uma é só de formação, nunca exerci. A outra, de fato, eu exerci, que foi a de game design. E isso foi que ano? Foi antes de tu fazer as lives? Ou tu sempre fez tudo tipo, em paralelo? A parte de game design foi antes, bem antes, né? Minha primeira experiência foi em 2015. Foi em 2015. E aí eu comecei a fazer lives em 2018. Então foi 3 anos antes. Mas dá pra dizer que um pouquinho da profissão de streamer nasceu junto desse período. Só Sim. demorou um pouco pra pegar o engate, né? Pra engatar. E tu é uma game designer mais na pegada do que as pessoas não costumam ver, não costumam falar sobre isso, que é o game designer que fazia jogos pra empresas, né? Tipo, Isso. Não necessariamente tava fazendo um jogo arte pra lançar na Steam. Sim, era um trabalho que fazia jogos pra empresas, né? Tipo, por exemplo, na época que eu trabalhei, na minha primeira experiência, eu peguei um projeto que era pra ficar dentro do Senai daqui. Então era só pra ser passado em todas as sedes do Senai, mas sempre dentro da instituição, pra dar aulas e tal. Sim. Só que, ao mesmo tempo que eu fazia esse projeto na mesma empresa, eu fazia outro projeto que era pra Play Store. Era um joguinho, sempre foram jogos, não necessariamente eram jogos para empresas, jogos institucionais, mas eram sempre jogos nessa pegada mais serious game, jogo sério, jogo que tem a pretensão de ensinar, de passar um conteúdo. Sim. Um jogo cultural, por exemplo. Sim. E aí, concorrente a esse jogo da Universidade do Senai, eu tava fazendo um que era para a Play Store. Eu até procurei, a gente tava até conversando antes de começar a entrevista, eu até procurei ele na Play Store e ele não tá mais, por algum motivo que eu não sei, que eu não mantive o backtracking da situação dele. Uhum. Mas sempre foram projetos pequenos. Tu já teve vontade de abraçar esse lado game designer romantizado, assim, tipo, vou fazer um jogo, lançar na Steam, fazer sucesso, ganhar um Game Awards, alguma coisa assim? Caraca! Ó, ganhar um Game Awards, eu acho que na minha cabeça é uma coisa tão distante que eu nem me permito sonhar tão longe assim, mas, pô, claro, fazer um jogo comercial, uma expressão artística, com certeza. E, tipo, tanto tenho como isso acabou resultando na Game Jam, né, que a gente fez esse ano, durante a quarentena. Que nasceu fruto de gostar mesmo, de ter paixão de fazer jogos de narrativa também, e de ver que os meninos lá do canal, os meninos e as meninas lá do canal também têm
grande vontade de se aproximar, mas tudo parece tão distante ainda, e Sim. na verdade não é, sacou? Não é tão distante assim, você não precisa só programar e fazer modelagem 3D para fazer jogo, não é nada disso, sacou? Então, tem sim muita paixão, muita vontade de fazer jogos comerciais, jogos artísticos, jogos livres, autorais. E é isso, é esperar um pouco. É esperar, não, é eu fazer a coisa acontecer em algum momento da minha vida mesmo. E. Porque aqui no Brasil mesmo você tem que dar o pontapé, né? Você É, não vai ter uma empresa grandona. sim, exato, exato. Tem histórias de pessoas que fizeram jogos em Jam, conseguiram uma visibilidade muito grande, porque o jogo viralizou de alguma forma e a pessoa conseguiu abrir uma empresa. Mas isso são casos raríssimos, né? Não é uma coisa que a gente Sim. possa contar como realidade. Vou fazer um jogo, ele vai viralizar e, enfim. Isso. Eu já fiz muito jogo, eu acho que eu tenho umas 8 GMs. 8? São 6, 7 GMs. E eu amo fazer jogo. Eu só não faço mais porque o tamanho do estresse que é fazer um joguinho numa jam é incrível. É incrível. É Eu envelheço estressante. uns 10 anos cada jam, cara. É incrível. E qual engine que fazia isso? Só por pura curiosidade de curiosidade minha mesmo. Na Jam ou No na empresa que eu trabalho, na trabalhava? jam. Rapaz, ó, eu sempre fui mais da parte de artes, game design e áudio. Uhum. Mas na empresa que a gente trabalhava, era. Depender do projeto, era um misto de Construct 2 com Unity. A Sim. gente alternava, depender do projeto. E teve até ports que a gente fez, que foram feitos primeiro no Construct, depois a gente jogou pro Unity. A gente não, porque eu não entendo nada, né? Programador da equipe e tal. Mas foram essas duas que eu trabalhei de perto. Na Game Jam, eu disse para o pessoal que eu não ia limitar a engine que eles iam trabalhar, até porque tinha muita gente que nunca tinha nem sabia como é que se fazia jogo, só era consumidor mesmo. Então eu falei, olha, usem as ferramentas que vocês acharem melhores. Hoje em dia é tudo muito democrático. Tem o Twine para você fazer jogo de tela, de texto. Tem o Construct 2, que não precisa de uma camada mais baixa de programação e tal, mas se você tiver conhecimento do Unity, se jogue, sacou? Eu não vou controlar isso. Unreal. Eu sou muito apaixonado por Unreal. Eu sou muito apaixonado. Eu amo Unreal. E, inclusive eu fiz jam com Unreal, onde todo mundo dizia que não dá pra fazer jogo de jam no Unreal. Eu fiz uma semana, fiz um jogo no Unreal. Por que não dá, né? Dá, é tranquilo. Yeah. É ter amor amor o suficiente, a gente consegue. Mas tu começou a te interessar em live stream, né? Isso foi... da onde veio esse interesse? Antes da primeira live, da onde veio esse... quando a faísca aconteceu na tua cabeça, diz assim, isso é legal. Rapaz, quando eu tava trabalhando na minha primeira experiência em jogos, em trabalhar com jogos, a gente trabalhava naquelas empresas de parque tecnológico, muito, vamos criar aqui um ambiente muito confortável, que vocês gostem de estar aqui. Aí tinha ali a parte de jogos, tinha a cafeteria, Mesa tinha de um monte de bilhar, ambientezinho. quadra de E aí basquete. não tinha tanto isso. Calma. Quase isso, é tipo um Vale do Silício às capengas, sacou? Era uma tentativa de Vale do Silício, mas muito capenga. Mas enfim, durante nossos intervalos do almoço, a gente sempre parava para jogar alguma partida fosse LOL, Overwatch, alguma coisa que a gente conseguisse se divertir juntos. E aí, um colega meu que chama Vitor Soares, ele até me apoia bastante no canal Coeso, ele me botou para jogar Dark Souls 1. Tipo, assim, joga aí. Ele é apaixonado por Dark Souls, sacou? Aí ele achou que por algum motivo eu gostaria de jogar o Dark Souls, aí eu peguei o Dark Souls. Acho que eu tinha jogado o Ori, e ele tinha me visto jogar o Ori, ficou ali do ladinho me assistindo nos intervalos do almoço, e falava, pô, você é engraçada jogando. Ele ficava assim. Aí ele, jogue Dark Souls que eu quero filmar você pra mostrar pros meus amigos. Aí eu comecei a jogar Dark Souls e, tipo, aquele primeiro boss ali, eu nunca tinha jogado um Souls-like na vida. E eu ficava, caralho, que câmera horrível, não sei o que, ficava esculhambando assim. E fazendo minhas coisinhas típicas e ele dando risada do lado e me apoiando, vai matar. E, tipo, o primeiro boss que eu matei foi uma conquista
absurda lá, todo mundo na empresa atrás, olhando, dando risada. E aí, enfim, ele falou, pô, Fim, você devia fazer lives. E eu fiquei com a ideia ruminando na cabeça. Acredito que isso tenha sido início de 2016, final de 2015, mais ou menos, que foi o período que eu trabalhei lá. E a ideia ficou. Só que eu só vim achar um espaço para mim e começar a me estruturar para fazer lives, né? Porque, tipo, você pode começar com um setup bastante simples e fazer mesmo com a imagem ali mais simples e tal. Mas eu só me senti confortável com uma certa estrutura, no mínimo, assim, em 2018, que foi quando eu comecei, né? 17 de maio de 2018. E aí eu abri minha primeira live de Hearthstone, que eu tava jogando muito na época. E, tipo, era fixo Hearthstone. Eu até emendava um pouco com Dota 2, meu namorado joga muito, e eu acabei me viciando em Dota numa época. E eu jogava com a party dele, mas eu preferi não fazer conteúdo de Dota na Twitch, né? Eu fiz uma análise na época, eu fiz uma análise dos públicos e do alcance do jogo. E nos jogos que eu jogava, eu achei que o Hearthstone tinha mais alcance na Twitch. E aí eu fiquei com ele. As minhas gameplays arrombadas, horríveis, que só dava misplay toda hora. Mas comecei, sacou? E tipo, tive um começo sem conhecer ninguém na Twitch, não sabia nada. E foi o início Hearthstone, assim, não trocava de jogo, era só Hearthstone. Não. E assim, pra não dizer que eu não trocava de jogo, acho que rolava, como eu falei, uma alternância muito rara com Dota e com o Don't Starve. Lá no início eu já tentava introduzir o Don't Starve, que eu gostava muito também, mas era preferencialmente um canal de Hearthstone. Quando eu trocava de jogo, meio que o público dava uma caída, né? Sim. Que a galera gosta muito de consumir só Hearthstone, e tipo, chega no canal, o que é isso? Cadê o Hearthstone? Aí Cadê o Hearthstone? Eu jogo outra coisa quando eu não estiver em live, mas quando eu estiver em live, eu vou jogar o Hearthstone e tal. Só que pra mim, o Hearthstone começou a ficar meio inviável. Toda hora uma expansão nova e valores altos pra eu pagar. E, tipo, eu não tava ganhando dinheiro com live ainda. Ainda não tô ganhando muito dinheiro com live, mas, tipo, hoje tem uma certa regularidade, tem bastante apoio da galera no canal e tal. Mas eu não tava tirando nada, então tava difícil bancar o Hearthstone do jeito que eu achava que deveria ser bancado pra fazer lives, porque ele tava ficando muito caro pra mim. Que é sempre a dificuldade inicial do streamer que tá começando, né? O dinheiro, né? Sim. Às vezes a gente entra num tipo de jogo, o público pede o jogo, tu fala, nem. Não dá, sabe? Não tem como bancar isso, né? E aí a gente. O streamer ele fica um bom tempo ainda patinando sobre o que fazer, né? Sim. Como é que foi pra ti, ou ainda está sendo, essa descoberta de conteúdo pra ti? Tipo, começou com Hearthstone, aí tu foi mudando. Eu vi que tu passou um tempão no Witcher, que tu passou por The Sims, né? Sim. E hoje tu tem um foco bem legal em Don't Starve Together. Como é que foi esse teu descobrimento sobre o teu conteúdo, né? Digamos que foi e tem sido muito... Eu não posso dizer que eu já me encontrei no conteúdo que eu quero fazer em lives. Eu me intitulo como streamer de variedades, né? Que joga um pouquinho de cada coisa. Quando eu comecei o canal, eu tinha a pretensão de zerar os jogos que eu tinha antes de completar 30 anos, que já passou, já expirou. Isso daí, já fiz 30 esse ano. E nem de longe meu backlog tá adiantado. Você vê o desafio que você propôs no Twitter, eu não tô nem na metade, eu acabei de passar da metade. Mas é difícil, muitos interesses concorrentes e tal. Mas ainda assim, desde que eu comecei a trabalhar com jogos, eu realmente comecei a consumir somente jogos originais e comprava muito jogo, muito bundle, e minha Steam começou a lotar de jogo. E isso começou a virar uma inquietação na minha vida. A quantidade de jogos que eu tinha na Steam e que eu não conseguia dar atenção, que eu não conseguia conhecer os jogos. E também a minha live começou muito com esse intuito, sabe? De eu conhecer os jogos que eu tinha, conhecer os jogos clássicos, conhecer os jogos atuais, principalmente os indies, que eu gosto muito. Que faz sentido, né? Pra quem faz jogo indie.
E começou com isso, muito com aquela coisa. Eu gosto de Hearthstone, mas eu também gosto da ideia de me ver zerando meus jogos. Então, começou com essa motivação o meu canal. Com o tempo, eu acabei me afastando do Hearthstone e do competitivo no geral para seguir um pouco essa trilha de zerar meus jogos e de realmente virar uma streamer de variedades, que é um caminho tortuoso na Twitch, é um caminho muito difícil. E eu tenho consciência disso. Vai pro hard, ainda né? assim eu tu insisto. vai pro modo difícil da Twitch. Quando tu decide colocar final em jogos, tu vai pro lado difícil. Tu entende que agora a coisa ficou pesada. E tu sentiu isso quando tu começou a fazer? Ficou mais difícil? Eu senti que meu início com Hearthstone foi deu picos muito altos e se manteve em níveis mais altos até do que eu pego hoje. Sim. Incrivelmente, tipo, minha média eu sinto que desceu um pouco. Sim. 2 anos depois. Mas hoje eu me sinto bem mais livre pra abrir a live e jogar o que eu quiser, sacou? Quando eu fiz um canal que era monojogo, às vezes eu não queria jogar aquele jogo, apesar de querer fazer lives. E aí eu media o prejuízo que talvez os meus números fossem ter trocando de jogo, e eu me sentia desestimulada a abrir live. Então isso era um problema pra mim, que eu tive que realmente arriscar e focar em crescimento de comunidade, em retenção de comunidade, ao invés de produção de conteúdo pro. Porque eu não era pro. Eu não sabia jogar Hearthstone no nível pro, eu não alcançava rankings altos. E, tipo, eu sabia que eu não ia ter o tempo para me dedicar a estudar o jogo Hearthstone o suficiente para ficar muito, muito boa e ter o que ensinar as pessoas. Então, eu comecei a enxergar que eu ia ter que reter as pessoas com carisma, com união, sabe? Juntar o pessoal e entreter, e, tipo, entrosar a galera e crescimento de comunidade. E eu acho que isso combina muito mais com um canal de variedades. Do que um canal competitivo que você só ensina e mostra jogadas pro play e tal. Tu tem... diga. Tu tem noção do teu carisma? Tu tem uma imagem de ti mesmo, assim, em relação ao teu carisma, a tua personalidade durante a live? Ou tu ainda tem essa dificuldade de te enxergar, assim, como uma criadora de conteúdo à parte do jogo? Eu tenho certeza que a imagem que eu tenho de mim é distorcida. Tem muito filtro das minhas inseguranças, mas eu gosto muito. A minha comunidade é muito carinhosa comigo e eles demonstram isso. E eu faço sempre o exercício de enxergar a minha personalidade, as coisas que eu apresento em live, pelo olhar deles e não tanto pelo meu, ao ponto de eu ficar me questionando, me duvidando muito. Parabéns. Eu vejo pelas demonstrações de carinho que a minha comunidade me dá muito, que algo eu estou fazendo certo e eu tento me focar nisso. Eu tento me focar em, às vezes, assistir um VOD e tentar ver as coisas que talvez tenham dado certo. E na perspectiva do viewer, né? Olhar isso, exatamente. Exato. Isso é muito especial. Isso é muito especial, de tu não tentar te enxergar e tentar ver como as pessoas te enxergam pela perspectiva do viewer, que é completamente diferente da forma com que a gente se vê, né? Exato. E te dá uma noção legal. O que te surpreendeu dessa análise? Tipo, tu imaginava que tu era de um jeito e na verdade o teu público te vê de outro. Alguma coisa te surpreendeu em relação a esse questionamento? Caramba, eu acho que é sempre surpreendente quando você recebe carinho de tantas pessoas, de tantas origens diferentes. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir entender direito como isso funciona. E mesmo no nível da gente, né, que somos streamers ainda em crescimento, em busca da parceria, a quantidade de carinho que a gente recebe é muito grande e é surreal já. E eu não consigo entender como veio, apesar de que eu sei que eu trabalhei para isso. Eu sei que eu sabia desde o início que tipo de ambiente eu queria no meu chat, quais as regras que eu impus de comportamento, de conduta. Apesar da minha live ser
para maiores de idade, porque, enfim, eu falo palavrão, eu não fico me filtrando, Sim. sacou? Apesar disso, eu não acho que porque eu sou uma pessoa liberada, eu sou uma pessoa que é pró falta de educação, que é pró destratamento das pessoas, estarração, tratar dos outros de qualquer forma. Só que eu sempre priorizei uma conduta no meu chat que sempre tem que se regrar no amor, no cuidado um com o outro. E eu tenho noção de que isso trouxe pra junto pessoas que se parecem comigo, que têm visões parecidas comigo, no mínimo, e que sabem que tem que tratar os outros de forma carinhosa, de forma respeitosa, amorosa. E para mim é meio que óbvio pensar que isso gera frutos de carinho, de demonstrações de amor, de respeito. E acho que essa é a fonte, sacou? Você tem que cuidar da comunidade, estabelecer que comunidade você quer. E é óbvio que vão surgir pessoas destoantes, aquelas pessoas que te sugam, aquelas pessoas que te perturbam e tal. Mas, no geral, se você souber que tipo de ambiente você quer, mais e mais a sua comunidade vai se fortalecer e te proteger de muita coisa. E juntos se protegerem de muita coisa também, formar um ambiente mais tranquilo, mais agradável. Posso fazer uma observação em cima disso que tu falou? Pode. Pode, deve. O nome que o pessoal não gosta muito de ouvir. Tem um nome que é o influenciador. O pessoal não gosta muito de ouvir isso. Mas um dos trabalhos do influenciador é moldar o próprio público. Tipo, entender quais são as ações da pessoa, do influenciador, vão moldar o público dele. E ele é tipo um escultor de comunidade, entendeu? E é o que o streamer faz. Então tem tudo a ver com esse trabalho que tu tá falando aí, né? Todo esse esforço de esculpir a própria comunidade, ser o líder da própria comunidade para ela ter um formato onde a pessoa se sente bem, a comunidade se sente bem e um se sente bem com o outro dentro daquele espaço, né? Que é o canal, né? Que é aquele espaço. Sim. E nem sempre é o canal, às vezes extrapola o canal, né? Às vezes vai pro Twitter, vai pro Instagram, vai pro YouTube. E é muito importante que nem tu tem esse cuidado, porque pouca gente tem um cuidado de chegar eu tenho essa responsabilidade também, além de chegar aqui e fazer graça pra todo mundo ver, sabe? É uma responsabilidade moldar o próprio público. Mas por falar em rede social, enfim, tu tem alguma estratégia de rede social, uma estratégia para crescimento agora, nesse instante? O que a Fifinha pensa? Quais são os planos? Rapaz, eu diria que atualmente eu tenho vários planos em relação a crescimentos paralelos à live, que são nessa trilha do streamer. Crescer a sua imagem em outras plataformas é essencial para você, inclusive, chegar a novos patamares e avançar na trilha. Atualmente, eu devo dizer que eu sou um completo fracasso ainda. Como assim? Principalmente se você pega o meu Instagram, é um completo fracasso. Tipo, eu sou muito tímida. Tipo, eu faço parte do seleto grupo de streamers tímidos. Extremamente tímidos. Seleto grupo de streamers tímidos. A gente já teve alguns aqui nessas entrevistas. E que são os streamers tímidos. Vou falar pra vocês a prova, pra quem tá assistindo essa entrevista, de como a streamer é tímida. Marquei a entrevista com Finha. E Finha, me manda uma imagem promocional. Ela me manda a única imagem promocional que ela tem. E é tipo, eu só tenho essa. É isso que eu tenho. Isso é uma vergonha, velho. Mas o que eu posso fazer assim, tipo, o que eu posso fazer eu sei. O que eu posso fazer é deixar de ser tabaréu, sabe? Deixar de besteira e botar minha cara aí, mas pra eu gravar um stories é um custo, velho. Eu não consigo gravar stories de tipo, gente, a live tá começando, eu vou ficar não, eu vou apagar todos e vou postar tipo um print da live, ó, começou aqui. Mas é isso que a gente tava falando no início da entrevista com o lance de ser autêntico, sacou? Que tu falou assim, eu te falei que tu transborda essa autenticidade e dá pra entender que talvez tu tenha que fazer um esforço maior
pra criar um material promocional e dizer pra galera, gente, vem pro canal aqui, estamos começando a live agora. Porque esse tipo de exercício, né, de olhar pra câmera e falar com ela algo gravado, é um exercício de ator, sabe? A gente precisa olhar e fazer isso. E é uma habilidade necessária? Sim, é uma habilidade necessária. Mas pros tímidos é muito difícil. E eu te entendo. Eu entendo essa tua dificuldade. Mas tu tem planos de superar isso? Tenho. Isso que você falou é engraçado. Eu tenho dificuldade até de olhar pra a câmera, sacou? Sim. Tipo, eu tenho muita dificuldade de fazer algo que eu não me sinta verdadeira, porque eu sei que eu vou morrer de gastura vendo, sacou? E eu vou ficar me questionando qual é o sentido disso, sacou? Sim. Tipo, se eu fizer coisas que não são parte de mim, eu vou atrair pessoas que esperam aquilo, sacou? E eu não vou conseguir entregar aquilo e ter paz de espírito e tranquilidade. Por exemplo, quando eu tô em live, raramente você vai me ver olhando pra câmera, você vai me ver olhando pro chat, porque eu realmente sinto que eu tô tendo uma conversa lendo o chat, muito mais do que olhando pra câmera. É uma dificuldade que eu preciso superar até, porque quem estiver me assistindo vai sentir melhor que eu tô conversando com a pessoa, se eu estiver olhando nos olhos, sacou? Pra câmera. Mas eu não sinto assim ainda, sacou? Ainda não adquiri essa habilidade. Você, eu já vejo mais olhando pra câmera e olhando diretamente. Sim. Parece que você realmente tá conversando comigo. Isso é uma coisa que eu enxergo, eu ainda vou superar e tal. Mas, por exemplo... É uma habilidade... não é, tipo, impossível de superar. E também eu acho, e aí é uma sugestão minha de bobo que eu sou, que não vai atrair pessoas que não querem ver a tua verdade, porque no final das contas elas vão assistir tua live e elas vão perceber, entendeu? Porque na live fica aparente, né? Sim. Mas continua, qual é a tua... sobre o Instagram? Meu plano de ataque, por enquanto, eu tive uns períodos, assim, de investir em Instagram, é uma energia, uma inspiração muito periódica pra mim. Tem semanas, vai ter um mês ali que eu vou ficar, vou fazer um monte de coisa. Posso xingar na live? Pode, fica à vontade. Tipo, eu vou chegar num determinado mês e começar a jogar um monte de clipes que eu editei lá no... clipes bem curtinhos que eu editei de forma engraçada, aí eu jogo no Instagram e tal. Mas ainda não tenho uma identidade visual lá, por exemplo, isso me incomoda muito e ainda não achei energia para botar isso em prática. Por outro lado, eu agora tô numa energia de inspiração para produzir conteúdo de Don't Starve, que é o jogo que, apesar de eu estar jogando muito pouco no canal, eu só tô dedicando um dia, algumas poucas horas para jogar durante o fim de semana que eu faço lives. É um jogo que eu gosto muito e que eu sinto que ao longo do tempo de lives que eu fiz, eu adquiri um certo conhecimento que dá para passar. Inclusive, se eu começar a produzir conteúdo, eu sei que eu vou aprender muito mais do jogo, e o que é uma vontade que eu tenho. E ele é um jogo forte. Ele é um jogo muito forte, inclusive porque a Clay, que é a empresa por detrás, ela investe muito tanto em criadores de conteúdo como em conteúdo, em criação de conteúdo do jogo. Eles estão sempre trazendo novo conteúdo para o jogo e estão sempre encontrando formas de trazer público para a Twitch. E quem vem pelo Don't Starve geralmente são pessoas muito saudáveis. Eu nunca tive problemas assim com, por exemplo, jogos competitivos. Eu sei que atraem muitos trolls e para mim que sou mulher eu já não gosto, sacou? Eu tenho muita dor de cabeça se eu trago os jogos competitivos. Eu não gosto de lidar com esse público. Mas jogos como Don't Starve atraem um público muito saudável e isso é muito bom. É uma combinação muito legal. Então eu vejo que é uma ideia forte eu começar agora, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, a botar meus projetos de tutoriais de Don't Starve no YouTube. Talvez agora tu vai sair do difícil e ir pro normal. Porque é possível. Porque a técnica é essa. No final das contas, a técnica é essa. Variedade é difícil. Agora, se tu pega um jogo forte, te identifica com o jogo, gosta de jogar ele e começa a criar conteúdo em cima dele, tu vai aos poucos indo por uma coisa que tu possa ter um retorno maior. Porque um jogo forte,
ele não é que ele seja... que as pessoas venham em massa, não. Um número maior de pessoas encontra o teu canal por causa dele. E por esse número maior de pessoas, as pessoas vão embora, elas chegam, elas vão embora, elas chegam, elas vão embora, mas algumas ficam. E quanto mais pessoas circulando, mais pessoas ficam. Quanto mais pessoas ficam, mais tu cresce e assim por diante. Então, mas tu tá pensando em fazer vídeos pro YouTube de Don't Starve? Sim, tô pensando em fazer pequenos vídeos direcionados a tratar de problemáticas comuns do jogador de Don't Starve. Começando ali pelo jogador que é muito, muito iniciante, que tem as dificuldades que eu me lembro de ter e as vontades de abandonar o jogo que eu me lembro de ter, por motivos que eu sei que são bobos. Sim. E trazer as soluções simples para esses motivos, para que as pessoas percam o medo do jogo, esse medo inicial, e superem essa dificuldade mais básica. E aí, eventualmente, explorar um conhecimento mais mediano e depois explorar um conhecimento mais avançado. E na medida que eu vou fazendo isso, eu também vou aprendendo, porque eu não posso dizer que o meu conhecimento no jogo é extremamente avançado, mas já é alguma coisa, sacou? Já não é zero. Sim. E nem é algo assim ignorar. Já tem um certo conhecimento para saber. Diga. Desculpa, mas isso é uma parte essencial. Criar conteúdo de alguma coisa te ensina muito mais do que só absorver o conteúdo. Porque tu tá tentando ensinar. Toda vez que tu ensina, tu aprende muito mais. Tu tá tentando ensinar alguém, tu tá aprendendo mais. E no final das contas, tu não vai perceber, mas tu vai estar criando conteúdo hardcore lá na frente, que vai estar ajudando muito mais as pessoas. Sim. E que há 2 meses atrás tu não sabia desse conteúdo, mas tu aprendeu porque tu tá ensinando, né? Exatamente. Eu não vou mentir que já me deu vontade várias vezes de fazer lives só de Don't Starve. Eu não proponho isso, eu acabo não propondo isso como um plano, porque eu sei que eu não sou assim, sabe? Eu não sou essa streamer que vai querer jogar só um jogo. Sim. E eu não quero chegar ao ponto de voltar à problemática que eu tinha no início, de tipo, quero abrir live, mas não quero jogar Hearthstone. Não quero jogar Don't Starve, quero jogar outra coisa hoje. Isso vai prejudicar meu público. Eu não quero passar por isso. Sim. Mas eu ainda vou me encontrar nesse sentido aí. O que eu acho muito bom do Don't Starve é como eu falei, que a empresa está sempre trazendo novos conteúdos para o Don't Starve. Apesar de que há um risco muito grande de fazer conteúdo para esse tipo de jogo, porque, por exemplo, se eu faço um conteúdo hoje e eu entro nas minúcias do jogo, amanhã eles podem trazer uma atualização que mudou tudo. Isso não necessariamente é ruim. Isso me dá a oportunidade de criar um outro conteúdo em cima, sacou? Exatamente. As pessoas têm muita dificuldade em relação ao YouTube, tá? De perceberem que o conteúdo ele não é eterno. E aí, tipo, a pessoa, eu tô criando esse vídeo precisa ser útil pra sempre. Não, ele precisa ser útil essa semana. Que é a semana que ele vai dar view, né? Aí, depois ele deixa ele lá. Tipo, ele virou história, sacou? Às vezes as pessoas querem que todo o conteúdo que elas criem pro YouTube seja eterno. E não é uma realidade. Não pode pensar assim. Se tu pensar que vou criar um vídeo e esse vídeo vai ser só ele o suficiente pra fazer tudo, não é. Tem que ter uma progressão e depois o resto vira história. Exatamente. Se eu me colocar nessa trilha, tipo, meu canal do YouTube pelo menos vai ficar lotado de Don't Starve. Sim. A ideia que eu meio que já abandonei com o YouTube é de subir minhas lives pra lá. Eu recebi muito conselho. Isso. Não, tipo, subir minhas lives editadas pra lá. Eu recebi muito conselho pra abandonar isso. Mesmo de jogos populares. Porque, principalmente de jogos populares, já tem muito youtuber grande fazendo isso. Sim. E as pessoas vão procurar youtubers grandes pra assistir conteúdo deles. Não vão procurar o meu. Porque e assistir lives é uma cultura daqui da Twitch, não é uma cultura tão forte no YouTube. Existe uma diferença de conteúdo que as pessoas confundem, que é o streamer grande que já tem uma fanbase e não importa o que ele poste, as pessoas vão assistir. E isso não se remete ao que as pessoas querem assistir. Não, as pessoas só estão assistindo porque ele postou, né? E tem um conteúdo pesquisável. Aí eu dou uma dica pra todo mundo de streamer que tá assistindo, tipo, se vocês postarem os melhores momentos da live de terça-feira, e esse é o nome do vídeo, que pessoa no mundo vai chegar no YouTube e pesquisar, pô, quero assistir uns melhores momentos de terça-feira de alguma stream do mundo? Isso não existe, ninguém pesquisa isso. Se ninguém pesquisa, tu não faz, entendeu? Não precisa fazer, porque vai ser inútil, vai ter 2, 3, 10, 20 views no máximo.
E aí não vai Esse ter conteúdo eu problema. fiz pro meu YouTube, mas eu fiz muito ciente de que era um presente pra minha comunidade. E, Sim. tipo, eu, na virada do ano, por exemplo, nos 2 anos que eu virei fazendo lives, eu fiz uma grande coletânea dos melhores momentos do ano Sim, isso é e fiz legal. um vídeo. Mas esse vídeo eu fiz pra minha comunidade. Tipo, tá no Exato. YouTube? Tá. Mas é pra minha Exatamente. comunidade. Não é algo que eu acho que vá atrair ninguém, sacou? De fora. Exatamente. Fifinha. Hum. Não, Finha. Por que eu não consigo, Finha? O que acontece? Não, você não é o último. Você não é o Por que que único. É esse meu nome arrombado mesmo. Porque tem 2 Fs grandes, entendeu? E eu fico... Me parece que eu Eu tenho não que falar sei o que 2 vezes. fazer, se eu deixo, se um dia eu vou mudar Não, e não perder mude. minha identidade. Não mude, nunca mude. Nunca mude. Quem tem que se adaptar é a gente que erra. Não sei. Em termos de marketing, eu vejo um problema nisso. Marketing e publicidade, eu vejo um grande problema se o meu nome, que é a minha marca, ele é de difícil reconhecimento. Ele gera uma confusão. Ao mesmo tempo, não analisando por uma parte de marketing, eu acho que gera uma conversa engraçada, sacou? Se todo mundo erra, e sempre vai ser um motivo de alguém falar. conversa. Exato. A Eu não Finha, queria aquela ter que menina- mudar. Talvez eu chegue no ponto de ter que mudar. Um dia, quem sabe. Vamos falar um pouquinho do teu chat, tá? Boa. Porque eu acho que o streamer... Pode dar banho em todo mundo aí. Pode dar banho. O streamer, ele sempre tem que falar do chat dele aqui em terceira pessoa, né? E, tipo, se o teu chat fosse uma pessoa, se o teu chat fosse um serzinho ou alguém que tu gosta, ele... Quais são as características do teu chat? Ele é o quê? Um banido? Não. Não. O meu chat é uma touquinha fofa e felpuda, assim. Não, o meu chat é engraçado. Eu não... O meu chat tem características em comum, mas hoje em dia eu enxergo ele como os indivíduos que estão sempre ali presentes, sacou? Eles são muito únicos. Tem as características em comum que eu citei, né? Muito educados, muito amorosos, receptivos. Todo mundo sabe minha missão na Twitch e sabem que meu chat é um safe place para todos os grupos. Ninguém nunca vai se sentir oprimido, julgado e sabem que eu ignoro críticas não construtivas e tal. Mas acaba que a gente faz tanta coisa juntos ao longo da semana e ao longo dos dias que eu não tô fazendo live, que sei lá, são todos muito únicos ali. Tem sempre alguma coisa que eu faço que me lembra de um deles específico, outra coisa que eu faço que me lembra de outro específico. E aí a característica comum, eu acho que é o amor e respeito. Mas são muito individuais. O meu chat é muito misto. Legal. Digamos assim, é um misto quente, meu chat. E não dá de fazer uma entrevista com... eles estão polvorosos aqui no chat. não dá de falar do teu trabalho sem te perguntar isso, que é uma curiosidade minha, tá? Porque eu nunca entrei na tua live em um momento que tu explicou sobre isso. E as toquinhas? Eu nunca entrei na tua live no momento que tu tava explicando sobre elas. E aí, tipo, eu faço essa pergunta com muita cautela. Porque é o tipo de coisa que se já há uma cultura de não se perguntar, eu fico numa saia justa. Não tem não. Se a gente tava até conversando antes de começar a live, né? Tipo, existe algum assunto que não é pra tocar? Não tem não. Acho que, inclusive, se não fosse pra conversar sobre a touquinha, não faria nem sentido, né? Posso ler? Eu nunca leio o chat durante a entrevista, mas é muito bom. Ela não tem o tampo da cabeça. É verdade. Gente, live de revelação do tampo da cabeça aos 5.000 inscritos, tá? A promessa tá aí. 5.000 inscritos não, 5.000 seguidores. Não, mas tipo, as touquinhas... É porque é o seguinte, a minha testa é gigante, é só isso. É só isso? Mentira, não é isso não. Mas tu tem uma coleção. Eu tenho. É uma coleção que cresceu durante o tempo. A questão de usar as touquinhas é porque o meu cabelo, ele é cacheado e muito fino.
E desde que assim, quando eu comecei a fazer lives, eu tava ainda no período da transição do cabelo liso pro cabelo cacheado. Então minha raiz estava muito diferente da parte de baixo do cabelo. Eu não sei se você vai entender esse processo. Talvez sim, porque Ok. você acabou de passar por uma mudança É. estética aí nos cabelos e tal, né? Já notei que seu cabelo tá diferente do que tava há 3 dias atrás. Mas o cabelo cacheado, ele requer muitos cuidados, muita dedicação. E essa dedicação que eu teria que ter pra estar com os cabelos bem cuidados e não frisados em live, talvez me atrapalhasse de ter energia pra Sim. abrir as lives nos dias todos que eu quero abrir. Uhum. Porque tem aquele belo dia que meu cabelo acorda assim, É. e eu não tô afim de lidar com ele, sacou? Aí, tipo, eu boto uma touquinha na cabeça e problema resolvido. É só eu sentar aqui no computador e pronto. E já virou cultura do teu canal. Tu deve, Já. quando faz compras, já pensar em e ver uma touquinha, já pensar em comprar a touquinha. Exato. É. E, tipo, eu não sei se eu teria uma identidade visual pro canal se eu não criasse alguma provocação, sacou? Sim, sim. A touquinha, ela às vezes também, eu sou muito tímida, como eu falei, e a touquinha eu sinto como se fosse um para-raio pra me shieldar. Ela é como se fosse um shield mesmo, pra Sim. eu desenvolver um lado meu que é difícil de sair, que é a parte mais extrovertida. Exatamente. Sabe? Ela é parte da tua timidez. Sim, Né? Ela parte do teu exercício pra vencer a timidez, né? sim, sim. Mas é principalmente por causa do cabelo. Porque, por exemplo, a galera, eu não gosto nem de ir por esses caminhos, mas tem muito coach por aí que diz que as pessoas perdem muito tempo escolhendo a roupa que vai sair, escolhendo os artifícios visuais de si para executar as coisas que tem que fazer, e isso acaba criando exaustão mental e etc. Sim. E, de fato, com o meu cabelo, por exemplo, hoje eu tomei banho, né, obviamente, para estar aqui, mas, tipo, nem todo dia eu tomo banho. Então, nos dias que eu não tomo banho, mentira. Não, Gente, mentira, não. tipo... Todo streamer sabe da verdade que é da maravilha que a Twitch não tem cheiro. Todo streamer Oh, sabe. nossa, demais. Todo streamer Tira não isso vem. da entrevista, por favor. O streamer que vier pra gente dizer, não, eu sou super caprichosinho. Aham, tá legal. Tá bom, streamer, tá legal. Tipo, enfim, tá, gente? Eu tomo banho todo dia. Mas assim, eu não lavo o cabelo todos os dias que eu faço live. Até porque não pode. Meu cabelo não é o tipo de cabelo que você vai ficar lavando todo dia. E se eu não faço milhares de cuidados para cabelos cacheados finos do meu tipo de cacho, ele não fica apresentável, ele fica frisado, ele fica pra cima. Então a touquinha vem e resolve um problema e eu não preciso pensar mais no cabelo. Eu só preciso pensar em acordar, comer, às vezes tomar banho antes ou depois, não importa. Ela toma banho, tá, gente? Para com isso eu aí no tomo chat. Banho. Aí. Não me chama de otaku. Mas enfim, a touquinha tem muitas utilidades. É um assunto, é um protetor da minha timidez e principalmente é pra ninguém ver meus frisos. E a testa também não é pequena, não. Eu falei, mas é real. Peraí, deixa eu tirar aqui o som do WhatsApp. Ó, é multifunção a touquinha. Pronto. Tu tem crescido de uma forma bem gradual nos últimos anos, né? Tu foi de uma live que pegava 5 views, como todos nós, né? Sim. 5, 6 views. E hoje tu tem uma média de mais ou menos umas 30 pessoas por aí, né? Crescendo, eu diria que né? a média métrica é menor ainda. Sim. Mas eu pego esses números. Dá pra dizer que eu pego esses números. E tu, tirando os planos do YouTube, existe algum sonho, né? Tirando o básico de streamer, de pegar parceria, né? Tem algum outro plano pra Twitch? Da Finha? Rapaz, eu diria que pra mim, o meu plano, antes de pegar a parceria, eu diria que um plano mais forte do que pegar a parceria até, é começar a viver de lives, talvez. De me sustentar, porque
existe sim a possibilidade de você ganhar dinheiro na Twitch, de tirar uma grana, nem que seja uma grana complementar considerável, assim, mesmo que no patamar de complementar, sem pegar a parceria, que na Twitch acaba sendo um processo muito subjetivo, muito difícil, cheio de complicações, que você nem, como streamer mais experiente, vai entender muitas vezes por que é tão difícil pegar parceria para algumas pessoas. Mas sim, pegar a parceria é importante, seus números, seus ganhos vão subir consideravelmente se você pega a parceria, e suas oportunidades também, quando você pega a parceria, se abrem bastante. Sim. Mas eu diria que o meu maior plano é viver de lives. Assim, o foco é tentar viver de lives e correr atrás disso de alguma forma. Primeiro, entendendo o conteúdo que vai me alavancar a isso. Às vezes eu acho que eu entendi, mas às vezes eu só me deparo com um momento específico de um jogo. Por exemplo, Don't Starve, às vezes tem esses picos muito doidos que faz parecer que se você investir em Don't Starve, você vai crescer muito rápido. Sim. Mas são momentos, sacou? Não é o tempo todo assim com Don't Starve e não é o tempo todo assim com jogo nenhum. Então, é mesmo entender como é que eu vou chegar a isso. Mas sim, e eu tenho uma questão de que eu sinto que eu faço pouca propaganda de mim. Eu tento focar em zerar jogos, em abrir as lives, em respeitar a minha agenda, entre muitas aspas. O chat sabe que não é bem assim, mas respeitar pelo menos os dias e mostrar que eu tenho compromisso em abrir lives periodicamente. Mas eu faço pouquíssima propaganda de mim, eu pouquíssimo falo no chat que eu tenho pretensão de ganhar dinheiro com o chat, eu pouquíssimo peço coisas no chat, eu, para abrir uma meta, tenho muita dificuldade. E, tipo, eu acho que isso são coisas normais, sacou? Sim. Porque a gente tá dedicando um tempo sério pra produção de conteúdo, a gente não faz de qualquer jeito, a gente não deixa o chat de qualquer jeito, a gente não deixa o Discord de qualquer jeito, a gente tem Trello com planos, com ideias, a gente leva a sério o bagulho e não tem nada demais em ter expectativas de ganhar dinheiro. Nada, e de falar sobre isso, sacou? Mas ainda assim, eu não falo nada. Eu acho tipo, que eu não digo, gente, eu faço pouca propaganda do Prime, eu não peço subs, não faço nada disso. Eu acho que vem muito dessa timidez, que a gente volta ao assunto da timidez que tu já expressou, e é aquela timidez que, enfim, tu não é a última e não é a primeira a sentir a dificuldade de expressar os próprios sonhos e trazer o chat para as tuas metas, né? De assim, ó, precisamos fazer isso juntos, precisamos trazer isso juntos. Mas eu acredito que é só questão de tempo, porque a Twitch é muito boa para fazer tu vencer essa dificuldade, de tu te profissionalizar. E isso é parte da profissionalização do streamer, né? Sim. Porque uma das coisas, e aí é uma coisa que é muito frequente no que eu testemunho. As pessoas olharem um streamer grande que tem 10 anos de carreira e veem ele falando nada. Tipo, ele não chama a galera, ele não pede nada, ele não fala nada. E fala, é assim que eu tenho que fazer. Mas aquele cara tem uma realidade completamente diferente da realidade do streamer afiliado 2020, que precisa agir de uma forma diferente dentro da Twitch. Então, é outro momento agora que a gente tá crescendo e esses outros streamers maiores cresceram em um outro ponto da história da Twitch, em um outro ponto cultural das lives, sacou? Exato. E a gente tem que crescer de acordo com o momento que a gente tá. E se inspirar em pessoas dentro desse contexto, não ficar olhando números para se deprimir. É uma coisa que tem se conversado muito ao meu redor e é real, velho. Como às vezes a gente entra na live de outras pessoas e a gente fica, caraca, como é que eu faço? Pessoas assim, do mesmo nível de live stream de canal que a gente fica, meu Deus, como é que eu faço para meu canal ser desse jeito? Com essa interação, com esses números, o que eu tô fazendo de errado, porque eu não tenho isso, e aí você começa a se soterrar de medos e tal. E tipo, eu acho que se você olha números e tem essa reação, evite olhar os números. Mas também existe uma outra forma de olhar para os números. Você pode olhar analiticamente
E as respostas também não estão só nos números, sacou? As respostas Exato. estão em boas ideias que acontecem ali na live, boas interações visuais, boas recompensas, boas propostas, bons momentos criados, boas entrevistas. Um quadro que o Stockerman faz no canal dele de entrevistar é uma boa ideia, que se você acha que você consegue fazer, você deve fazer. Tipo, os streamers devem se imitar, sacou? Exato. Você não vai roubar a ideia do amiguinho, Exato. óbvio, mas você vai imitar, sacou? Não olhar pros números do outro streamer e não se comparar e olhar ao comportamento dele, olhar o que ele tá fazendo e que reflexo tá tendo no chat dele e falar, olha, ele fez isso e ele causou essa reação. Ele fez Sim. isso e ele causou. Isso são ideias. Isso Sim. não tem nada a ver com número. Isso tem a ver com o streamer fazer uma coisa e causar uma reação no público. Isso acontece em Como todo tá pedindo pra lugar. mostrar a caneca? Não sei Mostra se a vai caneca. aparecer. Vai aparecer ainda invertido aqui, velho. Cheira... Quer dizer, não, no seu não aparece, não. Não, o meu aparece direitinho. Cheira cocaína pra pagar boleto. Quê? Então, tipo, isso daqui só a galera do meu chat vai entender, no caso. Mas tentar, tipo, tem essas pequenas estratégias também de transformar momentos marcantes da sua live em merchan pra você. Produtos, exato. Produtos. Aí eles estavam no chat aí pedindo pra mostrar a caneca, eu mostrei. Mas, tipo, é uma forma também de crescer, fazer merchans e fortalecer as besteiras que você faz e fala em live. E tentar viralizar também pode ser uma boa, mas eu acho que o conteúdo de viralização é muito mais fugaz, sacou? Sim. É muito de momento. Você não tem, talvez, uma recompensa perene daquilo. E o momento que você viraliza, às vezes, não te define, sacou? Não tem tanto a ver com a sua personalidade. Foi apenas um momento que você destoou um pouco e se encaixou numa onda, muito por acaso. Sim. Não necessariamente ele vai... Talvez ele demande que você faça a manutenção de uma personalidade daqui pra frente que nem é a sua. Isso seja um peso pra você, sabe? É só não... Viver pra manter o hype do viral. Não aceita esse peso, né? Tipo, se tu sentir que aconteceu, mas não aceita o peso e não vai junto com o peso, né? Exato. Qual é a tua agenda? A minha agenda, eu tento programar com antecedência, mas a gente tem até uma brincadeira lá no chat que todo dia de live que eu acabar desviando da minha agenda, eu pago uma grande quantidade de moedas de canal pro chat. E isso acontece 90% das vezes. Mas eu diria que a minha agenda é fazer lives de sexta a segunda, sexta, sábado, domingo e segunda, a partir das 17 horas ou 16h30. Ok. Essa é a minha agenda. O resto que eu boto no Discord está a leilão, sacou? Ok. É galinha gorda, jogar pra cima, vamos ver. Se vocês estão assistindo isso no YouTube e não seguem a Finha, o link é o primeiro link que está na descrição abaixo. Então já sigam ela agora. Gostaram da Finha, gostaram da personalidade dela, querem ver os jogos que ela joga, já vai lá no link dela, já tem o link pro YouTube dela, se vocês querem futuramente ver os conteúdos de Don't Starve que ela vai criar pro YouTube, já vai lá e já prepara. É só clicar no link. E eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista, Finha. Foi maravilhoso. Olha, Stockman, eu devo te dizer que pra mim foi uma honra, porque toda vez que eu via alguém muito querido ser entrevistado por você, eu ficava, pô, quando é que ele vai me convidar, velho? Aí esse dia aconteceu. E agora estou aqui. Pronto. Olha, existem streamers que eu convido via e-mail, entendeu? Que são streamers que eu acho que eu não tenho afinidade o suficiente, ou não conheço pessoalmente, aí eu faço formalmente, né? Mas existem streamers que eu gosto demais de chegar no chat da pessoa e falar, olha, vim te convidar aqui ao vivo, quero ver tua reação pra te convidar ao vivo. E são poucos que eu faço isso, sabe? São poucos, são pessoas que eu gosto. Você fez isso comigo, que fofo. Gostei agora. Muito obrigado, Finha.